Sporting TV. Estamos em casa. Boa tarde, bem-vindos ao Fórum Leonino, o programa que pretende ouvir os adeptos. Hoje, não só ouvir, também ver, porque falamos de Onda Verde e de redes sociais. Tenho comigo Diogo Bernardo, também jornalista do jornal Sporting e também gestor das redes sociais. Sim. Também. Portanto, faz um bocadinho de tudo no que respeita à comunicação também desta parte toda do Sporting. E tudo parece muito fácil. Sim, parece. Quando falamos disto. Para já, de outras boas-vindas à Sporting TV, a tua primeira vez aqui na Sporting TV. Diogo, quais são as... Tudo parece aqui muito fácil, porque estamos a falar de Facebooks, de Twitters, tudo meios em que as pessoas estão muito à vontade hoje em dia para comunicar, mas para fazer a comunicação de um clube como o Sporting, não é assim tão linear quanto isso. Não é só chegar lá e publicar. Exato. Como é que é feito mais ou menos essa gestão? Sim, é verdade que há sempre um pouco de tendência para pensar que, como nós temos uma página pessoal de Facebook, também conseguimos gerir uma página de uma marca ou de uma empresa. E é claro que não é assim, tanto no Facebook como nas outras plataformas em que estamos presentes. Nós somos 3 pessoas, eu, o meu colega Cris e o André, que é designer, e basicamente tudo o que acontece digitalmente no Sporting tem o nosso dedo. Estamos no Facebook, no Tumblr, no Pinterest, no Instagram, no YouTube, no Twitter. E, portanto, é claro que é preciso conciliar todas estas plataformas. Há alguma plataforma em que o Sporting ainda não esteja? Sim, há muitas plataformas porque... Que existam em Portugal ou que tenham alguma expressão em Portugal? Sim, assim, o mundo digital é claro que está sempre a crescer e há sempre novas formas e locais ou espaços online onde podemos estar presentes. Mas para um clube de desporto, somos, sem dúvida, dos clubes que estão presentes em mais plataformas. Em mais locais. Posso dizer, por exemplo, que o Pinterest não é normal, tanto o Pinterest como o Tumblr não é normal um clube estar. Sim, são redes sociais, são muito mais para imagens sim, mais receitas. São mais específicas. São muito mais específicas, áreas muito mais específicas do que propriamente de clubes ou de marcas ou de empresas que façam ou que utilizam. De que maneira é que, por exemplo, no Pinterest, que é uma rede social que não é assim tão conhecida como isso, e a maior parte das pessoas conhece porque às vezes vai fazer uma busca de imagens e aparecem imagens do Pinterest. De que forma é que, por exemplo, no Pinterest o Sporting aparece? É através da Onda Verde. O Pinterest é exatamente apenas focalizado. Porque é muito internacional. É muito internacional e porque tem diversas características que nós queríamos aproveitar para a iniciativa que é a Onda Verde. Tal como o Tumblr. Tal como o Tumblr também. Agora, em geral, em relação mesmo às redes sociais em geral, quais são as funções mesmo de quem gera essas redes? Não é só tu, portanto são 3 pessoas. Quais são as funções dessa gestão? Basicamente, eu e o meu colega Cris estamos com todas estas plataformas. Fazemos a gestão diária de Facebook, de Twitter, de Instagram. Claro que há algumas plataformas que requerem mais tempo do que outras. O Facebook, como as pessoas sabem, requer bastante tempo, não só pelas publicações, como para ver o que é que está a passar, para responder aos fãs. O vosso dia-a-dia? Chegam ao jornal e veem o que é que se passou, o que é que disseram durante as últimas horas? Sim, porque acredito também tenham estado até tarde a ver o que é que se vai dizendo. Lá está, mesmo quando estou em casa, muitas vezes estou a fazer isso, a ver o que é que as pessoas nos estão a dizer, principalmente no Facebook e no Twitter, também no Instagram. Mas sim, confesso que quando chego de manhã, o que mais gosto de fazer primeiro é ir ler todos os comentários que foram feitos no dia anterior. Há sempre comentários que nós podemos responder, o que é sempre uma alegria para os adeptos terem o Sporting a falar consigo. E Twitter, Facebook e Instagram, ver comentários todos os dias. É logo a primeira coisa que costumamos fazer. Era como se costumava fazer também com os jornais. A primeira coisa que uma pessoa fazia era ler os jornais e agora faz-se também com as redes sociais. Não é assim tão fácil também fazer isso, porque uma pessoa parece que depois está um bocadinho viciada, está sempre a querer ver o que é que foi dito e sempre a gerir-se também um bocadinho pelos comentários e se são bons, se são maus. Fazem um bocadinho esse balanço em termos de proporção. Fazemos. É claro que há dias, por exemplo, em dia de jogo, que é praticamente impossível ler todos os comentários, né?
temos publicações, principalmente de final de jogo, que são capazes de chegar aos 1000 comentários e adicionando isso todos os tweets que nós recebemos no Twitter é praticamente impossível, mas tentamos seguir, sim, balancear. Muitas vezes os comentários não são tanto ao trabalho que está a ser feito nas redes sociais, mas sim ao que é que se está a passar globalmente no Sporting. Mas de qualquer das formas dá-nos uma bagagem e faz-nos perceber a opinião dos adeptos, o que é que pode ser melhorado, o que é que nós estamos a fazer bem, o que é que podemos fazer melhor. Por aí. Já tem um feedback muito bom. Tu estás há quanto tempo a fazer este trabalho mesmo? No Sporting estou desde maio, abril. Pronto, também foi a altura em que se começou a fazer este tipo de trabalho, portanto também se mudou muito a comunicação digital do Sporting, não é? Sim. Também houve uma grande alteração também nesse aspecto e se começou a comunicar de uma maneira diferente, até porque todas estas redes, estamos a falar aqui, têm uma maneira de comunicar diferente. Sim, exatamente. E têm essa atenção também para a maneira como comunicam em cada uma delas, não é fazer um post e replicar para todas elas. Exatamente. Essa foi a nossa primeira atenção quando chegámos ao Sporting, garantir, em primeiro lugar, que todas as plataformas onde já estávamos que tivessem a comunicação ideal para a plataforma em questão. E lá está, não haver essa questão da réplica, porque é errado. Por exemplo, posso dizer que o Twitter estava inativo, estava automático, fazia-se uma publicação no Facebook e automaticamente era replicado no Twitter. E essa foi a nossa primeira grande mudança e, ao mesmo tempo, aumentar os níveis de interação em todas as plataformas, pronto, responder a comentários, estar atento ao que as pessoas nos dizem e realmente... Por exemplo, o Twitter é o caso mais óbvio, conseguir, quando nós conseguimos... Nós reativámos o Twitter quando entramos e houve muito aquele boom de oh meu Deus, o Twitter está de volta. Está a ser utilizado. Tivemos, por exemplo, rapazes, pronto, lembro-me de uma rapariga que tinha feito anos e nós fomos lá dar os parabéns. Ela simplesmente tinha marcado o Sporting e isso denotou-se ali uma grande diferença entre o que estava a ser feito e o que passou a ser feito, porque o Sporting realmente começou a ser ativo nessas redes sociais, começou a ouvir mais os seus adeptos e sócios e interagir com eles. E isto parece muito fácil, mas não, porque também todas estas redes sociais não só têm uma linguagem diferente, como têm uma velocidade diferente. Sim. O Twitter é completamente diferente do Facebook. Sim. A esperança de vida de um eu costumo falar em esperança de vida de um post, de um tweet, é completamente diferente da esperança de vida de um post no Facebook, que dura muito mais tempo, aguenta muito mais tempo. No Twitter tens 10 minutos de esperança de vida, mais ou menos, um quarto de hora, vá, e já passou. Acontece também que a própria linguagem que nós tentamos ter nas diversas plataformas é diferente. Tem que ser muito mais imediato, por exemplo, no Twitter, não é? É imediato e também tentamos ali quebrar um pouco mais as linhas, lá está, esta mensagem de parabéns mostra que estamos ali de uma forma um pouco mais informal. O Twitter é mais aquela rápido, mais imediato, mais direto. Rapidamente podem chegar ao Sporting, podem falar com o Sporting, podem falar de tudo com o Sporting e não só adeptos e sócios. Nós no Twitter temos tentado interagir com marcas que são nossos patrocinadores, às vezes até com outras marcas que não têm nada a ver connosco, mas nota-se no Twitter há uma linguagem diferente e coisas diferentes que podem fazer e nós temos a apostar nisso. Tens a noção que quando voltares agora para o jornal tens o Twitter entupido de mensagens para responder, mas é bom. Voltando agora ao futebol, por exemplo, ao Facebook, por exemplo, tem uma linguagem diferente que tem hoje em dia não sei se isto vai continuar, mas que tem uma característica que é que se continuares a comentar o post de volta para cima, quanto mais comentários tiver, regressa. Vai subindo, ou seja, vai ficando prioritário. Sim. Exatamente, tem uma diferença, não fica cronologicamente no feed de notícias, não fica cronológico. Tem também dificuldade com isso, nessa gestão, porque às vezes uma pessoa abre o feed de notícias, vê o terceiro golo antes do primeiro golo. Sim. É uma coisa que não é difícil de controlar, sim, não dá para controlar. Do Facebook que não é fácil de controlar, mas o que nós tentamos é ter sempre publicações de qualidade para que todas elas tenham boa interação e que vão sempre aparecendo no feed das pessoas e é verdade que para os seguidores do Facebook, e o Facebook com o seu algoritmo está
está a fazer isso, que é quanto mais uma pessoa interage com um conteúdo do Sporting, mais conteúdos do Sporting vão aparecer. Podemos ver algumas imagens do Facebook que são colocadas com regularidade nos jogos. A imagem, por exemplo, dos convocados. Aqui temos a imagem dos convocados da Champions, sim, que é uma imagem que regularmente é posta previamente, uma hora antes do jogo, normalmente. Tem este layout normal, que agora já se assumiu como o layout dos convocados. Vocês já assumiram isto e já fazem isto para todos os jogos, portanto as pessoas também já estão à espera, já estão à espera disto. E até também há outra imagem ainda com a colocação, com as posições em campo também. Também, há várias coisas que nós já implementámos e que são pequenas coisas que ficam muito mais atraentes vistas assim do que se fosse um post normal. Há dos convocados, há o 11 inicial, por exemplo. Antes depois mais em cima do jogo. Antes dos jogos da Liga também costumamos divulgar estatísticas do Sporting contra aquele clube. Portanto, às vezes há informação que poderia ser feita e divulgada de forma simples e com este layout, com esta forma de comunicar, tem muito mais interação e é muito melhor para a página. E notas que depois também é muito mais replicado, que depois esta imagem também é replicada, vezes sem conta, porque depois fica com uma imagem também já muito mais, como se fosse a imagem oficial. Sim. Do Convocados. E afinal de contas porque é um canal oficial de comunicação do clube. Se quiser fazer os convocados a partir do nosso designer, também conseguimos. Sim, mas é uma coisa que temos conseguido e é um grande trabalho do André, é ter uma comunicação própria e coerente que está a aparecer em todas as redes sociais, principalmente no Facebook e no Twitter. De que maneira é que vocês conseguem ligar as várias plataformas? Ora, Isto é complicado, esta pergunta, porque isto é muito, não é? Sim, há coisas que, claro, que tentamos... Que estão em todas, não é? Há coisas que estão em todas as plataformas. Sim, algumas notícias, por exemplo, praticamente todas as notícias nós divulgamos no Twitter, porque lá está, é mais imediato, acabou de sair no site, nós gostamos de meter logo no Twitter. Talvez para o Facebook, talvez não. Nem todas as notícias vão para o Facebook, porque lá está, há um limite de... Depois torna-se um excesso de informação. Não se pode tornar chato, não se pode, porque senão, se nós metermos muitas publicações no Facebook, ele vai comendo alcance às anteriores. Portanto, logo aí há essa diferença, mas tentamos, se calhar, as notícias mais importantes... Tudo isto já está estudado também, não é? Sim, está estudado. Em termos de quantidade e, por exemplo, em termos de horários. Horários também é notório que há horários em que há uma maior interação, mas também, por outro lado, e isto há de ser sempre polémico, porque há páginas em que funciona melhor a uma hora, há páginas em que funciona melhor a outra hora, mas nós notamos que, por exemplo, às 7 horas e às 9h30 são as horas onde as pessoas estão mais no Facebook, mas também notamos muito que, mesmo que a publicação não tenha tido uma grande interação naquela hora, ela vai vivendo, e isso também acontece porque é uma página que tem bastante interação e há mais pessoas que no dia seguinte vão entrando no Facebook e vão vendo aquela publicação, mesmo que seja no dia seguinte. E tirando essas dos golos, todas elas conseguem viver no dia seguinte. Claro, porque às vezes é um bocadinho frustrante. Às vezes uma pessoa publica um post até bastante interessante, mas que há uma hora errada, há uma hora não tão fácil e depois não é vista. Temos mais ou menos isso estudado. Normalmente tentamos guardar o nosso filé mignon para as 7h30 ou às 7h30 da tarde. 7h30, 9h30 são horas boas, depende à sexta-feira, se calhar uma publicação à meia-noite não tem mal nenhum e há muita gente que vai jantar fora ou vai sair e depois chega e vê, ou vê no smartphone. Qual é a melhor hora da semana? E a melhor hora, dia e hora da semana? Domingo à noite? Assim, tendo em conta que estamos a falar do Sporting, é claro que nos dias de jogos. Dias de jogo claro. é diferente, mas eu tenho para mim que eu gosto muito do domingo à tarde, início de noite, há muita interação, muita gente no Facebook, mas felizmente no Sporting não temos tido grandes problemas com publicar coisas à segunda-feira ou à terça-feira de manhã, porque quem tem mais de um milhão de seguidores não tem a interação muito facilitada. Estávamos a falar da maneira como se ligam, isto é fácil, não é nada fácil de explicar, mas vamos falando disso ao longo do programa também. Que estratégias é que têm agora para cada plataforma? Por exemplo, começamos agora pelo Facebook, que estamos a falar. Pronto, nós começámos essencialmente por
por duas coisas. Primeira, mostrar às pessoas que a interação iria ser totalmente diferente, que estávamos a ver os comentários, que ligávamos ao que as pessoas diziam e por aquilo que elas se interessavam, e ao mesmo tempo criar esta linguagem coerente, torná-la mais visual, com estas imagens de comunicados, de final de jogo, de início de jogo, etc. E essa era a principal estratégia. Já falamos dos jogos da Champions. Podemos ver a imagem do Schalke Sporting, do embate do Schalke Sporting, que foi, julgo eu, antes do jogo. Sim. Vamos dar gás às vitórias. Sim, esta aqui, por ser o que é e ter o copy que tem, tinha que... Este era um copy especial. Sim, tinha que entrar ali 2-3 horas antes do jogo, porque isto tem uma história engraçada. Foi feito, na altura nós percebemos que tínhamos que lançar uma imagem de embate para este jogo. E eu, por acaso, pus-me a rever comentários... Mas foi antes do segundo jogo? Foi antes do segundo jogo. Mas eu pus-me a ver comentários que tinham sido feitos ao final do jogo anterior, ou seja, na Alemanha. Porque este jogo é o jogo da Alemanha, porque eles jogaram de amarelo. Exato, esta imagem é da Alemanha, mas para lançar o jogo cá em Alvalade. E o que eu percebi nesses comentários do jogo com a Alemanha é que havia uma grande raiva, havia aquela noção de até os comemos, que vamos para cima deles, e nós quisemos utilizar isso para a imagem de embate. E pronto, depois tem este copy engraçado, não é? Que não está lá por acaso e correu bastante bem. E ainda também sobre o Schalke, temos outra que também era do Schalke, o mais verde sobre azul. Esta foi feita depois do jogo com o Porto e antes do jogo com o Schalke. Que são muito oportunas também, Exatamente. Agora utilizam também a oportunidade também do momento, são momentâneas e também só dá para usar naquela altura. É verdade, e especialmente o Facebook, todas as redes sociais, mas vivem muito desse momento. É claro que nós temos sempre imagens preparadas para final de jogo, para início de jogo, como falámos, mas há certas coisas que têm que viver naquela hora ou já não podem viver mais. Por exemplo, no jogo com o Chelsea em casa, eu estava a acompanhar o jogo no computador em Alvalade. E o Sporting perdeu com o Chelsea, mas havia aquela noção de que o Rui Patrício tinha feito um jogo extraordinário e isso tinha que ser aproveitado na altura. E na altura liguei ao designer a pedir uma imagem do Rui Patrício, decidimos que ia ter a palavra grande e foi uma imagem que teve, acho eu, 30 mil likes, o que depois de uma derrota é fantástico. Outro exemplo que temos aí é do Montero. Do Montero, exato, e não temos aqui do Rui Patrício, mas temos a do Montero, que foi exatamente do jogo de Penafiel. Tenho a certeza. Sim, tenho a certeza que foi. Volta aos golos. Foi depois do jogo do Penafiel que ele marcou, que voltou a marcar o golo, o quarto golo. Exatamente. E que sim, foi o quarto golo, sim. Em que, claro está. Aliás, eu pus uma imagem, não pus a imagem, mas pus exatamente a mesma frase também no meu Facebook. Foi isso, e foi esta a ideia com que todos os sportinguistas ficaram nessa. Acho que sim, acho que quando se festeja aquele golo do Montero, nós já estamos felizes por estar a ganhar e estar a jogar bem. Mas aquele golo foi especial por ser do Montero, finalmente. Vamos parar de ouvir as outras pessoas a dizer que o Montero não marca há X meses, quando afinal era X menos Y, mas... Aliás, viu-se na comemoração da equipa também, porque foi toda a equipa, toda a equipa técnica, médica, tudo. E nós como adeptos de Sporting, a viver aquilo também, sentimos que há coisas que são transversais e toda a gente ia sentir aquela imagem. Foi uma imagem também com boa interação. De facto são imagens que são muito importantes e que são muito marcantes naquele momento. É verdade. Sendo que esta do Montero está de volta, agora já não vale a pena, porque ele já voltou. Já voltou a marcar. E já voltou outra vez, portanto já não faz sentido. Voltou a ver um golinho anulado, portanto Montero está mesmo de volta, não é? A do Nani, por exemplo, temos aqui a imagem pós o jogo do Sporting. Também depois do jogo do Schalke 04, marcar perante esta massa associativa é sempre espetacular. Eu já vi esta. Aqui estamos a ver a imagem da estatística do Nani. Este é um trabalho fantástico do André. Aqui não há grande trabalho... Isto já tem sido feito mais do que uma vez, ou foi o primeiro de estatísticas? Assim, de estatísticas de jogador ainda foi o primeiro. Eu já vi outra do Jefferson também, mas foi só de um jogo. Sim, é diferente. Só de um jogo, esta aqui é de estatísticas e este é um trabalho fantástico do André porque não há grande informação nesta imagem. Ok, ele fez 11 jogos e marcou 5 golos, está a caminho de uma das suas melhores épocas de sempre.
mas isso era traduzido numa imagem simples. O que o André faz aqui, para mim, esta imagem está brutal e também foi mais uma que teve uma boa interação. Uma boa interação. E falava aqui também do Nani, que tem, porque é uma imagem que tem não só o Nani, foi depois do jogo com o Schalke também, mas que tem uma frase que foi dita por ele depois na zona mista, salvo erro. verdade. Marcar perante esta massa associativa é sempre espetacular. Sim. E já tem utilizado também não digo este layout, mas esta ideia que é pôr as citações, citar os jogadores também nestas imagens. Sim, acho importante, especialmente quando os jogadores ou o treinador se referem à massa associativa, aos adeptos e que nós estando no Sporting e tendo os adeptos que temos, é normal que essas afirmações se vão repetindo. E é claro que é sempre bom dar-lhes destaque. Houve uma também, lembro-me, que a mãe do João Mário e do Wilson Eduardo disse que os filhos não eram do Sporting por jogarem no Sporting, eles eram no Sporting porque ela os tinha feito Sporting e ela era sportinguista. E lá está, e são citações que eu, como adepto, gostaria de ver no Facebook do Sporting. Claro. Sim, e eu também me estou a lembrar outra desse género, que era do João Benedito, que foi no final da época passada, que disse, até foi numa entrevista, que dizia aqui respira-se grandeza. É verdade. E pronto, e que também virou uma citação, também fizeram uma imagem deste... O João Benedito, nós conseguimos fazer um Facebook só com as citações. Exatamente, o João Benedito podia estar lá sentadinho. Sim, só. Sabemos que quando precisarmos de uma imagem forte com uma citação, podemos ir. Exatamente, ao Facebook do João Benedito é muito fácil. Continuamos aqui a falar do Facebook, porque há muitas destas coisas que se cruzam não só com o Facebook, mas também com outras estratégias de comunicação também do clube, porque temos várias comunicações que o clube quer fazer, mas que são, às vezes podem parecer meio fúteis. Por exemplo, e estou a ver, porque tenho aqui à minha frente a imagem a dizer boa semana, Leões, a desejar boa semana. Isto foi de certeza uma segunda-feira. Sim. e que é uma imagem que basicamente não dá informação nenhuma, na verdade, mas lá está, que é a interação e para saber que o Sporting também está ali, não é só jogos, não é só citações, não é só estatísticas, não são só números, não são só jogadores, nem é só futebol. É nessa perspectiva que nós queremos trabalhar, que é não ter as pessoas connosco só aos fins de semana quando há jogos, mas estamos ali durante toda a semana para falar sobre o Sporting, porque é isso que nos move. Exatamente, é continuar esta vida, prolongar o Sporting pelo resto da semana, porque também, na verdade, há Sporting durante a semana toda. Exatamente. Isto, quem é do Sporting tem muita dificuldade em ter também uma família e amigos, porque tem jogos e competições de todas as modalidades durante a semana toda. Família e amigos que digo. Não facilita, não facilita. Prejudica muito para um Sportingista. É compreensível. Vamos agora às questões dos likes, ainda também no Facebook. Likes versus interações, porque há aqui uma confusão, porque só o facto de fazer like numa página ou num post também, portanto, isto em termos de interações há aqui uma diferença grande, portanto, nós estamos a falar de coisas diferentes. Queres nos explicar isso? Nós fizemos recentemente um artigo para o jornal que tentava mostrar isso mesmo. Isto porquê? Porque há um bocadinho a noção de que o Facebook Sporting ainda poderia melhorar muito, e é verdade que pode melhorar, mas que estaria atrás dos seus rivais por ter menos fãs. E nós mostramos que isso não é bem assim. Porquê? Porque o Facebook pode ter 2 milhões de fãs, mas todas as publicações são mostradas apenas a uma pequena porcentagem de pessoas. E se essas publicações forem boas, o Facebook vai mostrando, tal como há pouco falámos, cada vez a mais pessoas. E mesmo o próprio Facebook dá essas estatísticas. Exatamente, ele vai dando essas estatísticas. Nós sabemos quantas pessoas alcançamos por publicação. O que sucede é que um Facebook que tenha 2 milhões de fãs, se calhar se fizer publicações não tão boas, um Facebook com 1 milhão de fãs é capaz de ter mais pessoas a ver aquele conteúdo. Ou seja, há um pouco a percepção de se eu tenho mais fãs, vai haver mais pessoas a ver o que eu estou a escrever. Não é necessariamente verdade. E nós, com o artigo no Jornal Sporting, mostramos que temos muita gente a falar na página, temos muita gente a ser alcançada, muita gente a ver o que é que nós estamos a dizer, e que, para dizer a verdade, está apenas com as taxas de interação mais altas do mundo em termos de clubes. Na altura estava a ter na mais alta da Europa. E era um pouco isso que queríamos mostrar. Aliás, o artigo até tem
um nome que diz isso mesmo, que é gostos não se discutem. Que devia ser lido como gostos. Mas gostos não se discutem, e é um ótimo copy, de facto. Estas interações, e vamos em quantas interações, estamos a falar aqui em números, tens mais ou menos um número para nos dizer, só para termos uma ideia? Sim, nós normalmente, o Facebook dá várias estatísticas, uma simples que qualquer página consegue ter acesso que é o alcance da publicação. Outras, são as pessoas que falam sobre isto, pronto, são pessoas que interagem com a página naquele dia. Portanto, e a nossa percentagem é das mais altas, anda pelos 8, 9%. Temos 150, 160 mil pessoas a falar sobre isso da nossa página. Depois, o Facebook dá muitas outras estatísticas, como o alcance, conseguimos alcançar 5 milhões de pessoas por semana, que é incrível, não é? É incrível saber que estamos a escrever durante uma semana e que há 5 milhões de pessoas que estão diferentes, que passam os olhos naquilo, é fantástico. Tendo em conta que, supostamente, dizem que só somos 3 milhões. Sim. Mas, há 2 milhões. Mas também é bem visível que há muito anti-sportinguista ali. Exatamente, portanto, só a espiar. Qual é que tem sido o feedback também dos sportinguistas a estas iniciativas? E digo estas iniciativas também, por exemplo, a estas publicações no Facebook, que é o mais visível. Sim, o nosso principal feedback que podemos retirar sempre é a interação que existe. Ou seja, nós sabemos que se uma publicação tiver 10 mil likes é porque foi bem recebida. Mas no geral eu acho que sim, acho que está a correr bem. É claro que nós próprios sentimos que há coisas a melhorar e sabemos sempre quando é que há coisas que não correm tão bem, e é assim que a página vai continuar a melhorar. Temos aqui mais uma imagem também com uma citação do Marco Silva, e foi também depois do jogo do Schalke. Os adeptos têm-nos dado um apoio fantástico, hoje queremos ganhar por nós, mas também muito por eles. E tu falavas há pouco e bem, que a maior parte destas frases são todas ligadas à massa adepta, não é? E que isto, claro, que liga muito mais às pessoas diretamente, porque depois as pessoas também se sentem muito mais tocadas com o que lhes diz respeito. Como é que depois passam isto é uma imagem, mas depois como é que passam esta mensagem para as outras plataformas? Passam assim, diretamente, também não passam com uma imagem igual, portanto tem outra linguagem. Este tipo de mensagem está também muito coerente com a mensagem que o clube quer passar, que é de haver um 12º jogador. E isto não acontece só no futebol, acontece em muitas outras modalidades. E termos pessoas que tantas vezes elogiam a massa adepta do clube, seja o Presidente, seja o Marco Silva, seja o Nuno Dias, que o faz muitas vezes, é algo que deve ser aproveitado para as redes sociais. Agora, em questão de publicação, nós normalmente quando criamos uma imagem para o Facebook, temos tendência a utilizá-la também para o Twitter. Já no Instagram já não acontece assim, já temos uma imagem diferente ou uma imagem tirada por nós, mesmo que tenham um copy que queira mais ou menos dizer a mesma coisa, acaba por ter uma publicação diferente. Exato, mas há outro tipo também de imagens, por exemplo, a imagem de campanha de bilhetes. Tenho aqui duas campanhas, tanto do Sporting Passos de Ferreira. Portanto, são duas imagens de campanhas de bilhetes que são utilizadas agora várias vezes antes dos jogos. Para fazer o anúncio também dos bilhetes mais baratos que existem para os vários jogos, ou então mesmo da lista total da tabela de preços de bilheteira. E que tem também uma hashtag. Estamos a ver aqui a primeira hashtag que estamos a falar hoje, vamos falar de várias outras, que é Vamos Encher Alvalade, que é uma das hashtags que são usadas antes dos jogos. Sim. Em todos estes posts, em todas estas publicações que são feitas antes dos jogos, que dizem respeito diretamente àquele jogo, não é? Sim, o Vamos Encher Alvalade nasce essencialmente da necessidade que nós sentimos que havia muita gente que não conseguia ter acesso ou achava que ir à bola era muito mais caro do que realmente é. Porquê? Porque sabemos que, por exemplo, o bilhete anticrise não é totalmente vendido e qualquer sócio pode ir à bola por 5 euros para uma certa parte do estádio. Portanto, e nós achámos que isso merecia ser
quase metido na cara das pessoas, não é? Não dizer para as pessoas irem ao site procurar por elas próprias, mas nós dizemos mesmo, está aqui, vocês conseguem ir com 5 euros, não há desculpa, conseguem ir com 5 euros à bola sendo sócios. E há outras, não há só os 5 euros, temos, por exemplo, o bilhete família, que 4 pessoas conseguem ir à bola por 21, 22 euros, e isso é uma coisa que, em vez de estarmos a pedir às pessoas para irem à procura, nós conseguimos realmente mostrar, porque há muita gente até que, a primeira vez que nós fizemos isso foi contra o Jogo Marítimo, e muita gente viu aquilo do bilhete anticrise e pensou, fantástico, grande ideia. Mas isso já existe desde o ano passado. Mas já existia. Daí a importância das redes sociais e a necessidade que nós sentimos de mostrar às pessoas o que é que estava a acontecer. Porque chega mais depressa e chega mais rápido às pessoas e chega de uma forma também mais, é mesmo escarrapachada. Bonita, escarrapachada é o termo. A ideia dos 5 euros é mesmo aquilo, é o número em grande, 5 euros para ir à bola. Exato, e as pessoas verem 5 euros o quê? Sim, o quê? Grande ideia. Por falar, não eram estatísticas, já estivemos a ver a imagem do Nani, eu já tinha falado da imagem do Jefferson, mas temos a imagem do Adrian, que diz, não está errado, o Adrian está mesmo em todo lado, porque isto já foi também, isto foi depois isto foi de há 2 jogos, eu lembro. Sim, tem 2 semanas. Exato, que tem agora feito também tem destacado alguns jogadores também depois dos jogos que também têm destacado, não é? Sim, e é algo que os sportinguistas podem esperar. Eu pessoalmente sou muito adepto deste tipo de comunicação, de levar os nossos jogadores e de fazê-los perceber que os nossos são bons e têm muitas qualidades. E o Adrian é um deles que merece jogar em qualquer lado, porque já fizemos também para o Slimani, e a do Adrian, acho que eu quando olho para o Adrian é isto que eu vejo, ele está em todo lado, ele corre, eu uma costumo dizer que é um jogo, ele faz muita parte do jogo invisível. É verdade, e a imagem traduz isso mesmo, não é? Que tem ali quase 10 km, é o que parece, e ele está em todo lado, não é errado, está mesmo em todo lado. É verdade. Temos uma primeira pergunta de uma telespectadora, Cátia Cordeiro, que pergunta se há bilhetes com descontos para jovens. Não é o meu campo, mas sim, acho que sim. Acho que a Gamebox, a Gamebox a Gamebox tem desconto de jovem, acho que não quero dizer nada errado, mas acho que há uma sub-11 e uma sub-17, e eu acho que há preço de bilhetes de jovens e também de séniores, desde que sejam sócios. E tenho ideia que nestes últimos 2 jogos em casa tenha sido 7 euros. Sim, porque temos sim, e há jogos jovem e sénior, exatamente, é isso, 7 euros. Nem mais. É exatamente isso. Okay, fiz bem o trabalho de casa. Fizeste bem. Como é que tu, agora, passando estas imagens, estas imagens passam também todas para o Pinterest, por exemplo? Não, o Pinterest é mesmo só Onda Verde. Só Onda Verde, exclusivamente Onda Verde. Por exemplo, então esta hashtag do Vamos Encher Alvalade, por exemplo, onde é que entra? Só entra no Facebook? Facebook, no Twitter, foi onde ela nasceu, que é onde até nasce a maior parte das hashtags. E por acaso até não foi uma ideia de nenhum de nós. A hashtag nasceu através da necessidade das pessoas que disseram, penso que foi antes do Jogo Marítimo, vamos lá encher Alvalade e pediram Sporting, vamos lá utilizar esta hashtag. E nós, por acaso, fizemos à vontade. Sim, há hashtags que são inacreditáveis e ninguém sabe de onde é que realmente existem. O Twitter é pródigo nisso. Exatamente, que às vezes pessoas que escrevem em modo hashtag. Esta semana teve no topo das tendências uma que era mete queijo num filme. E então a ideia era pegar num filme... o nome do filme e pôr queijo a palavra queijo pelo meio. O queijo mecânico, por exemplo, foi... Hashtag Dia de Sporting, também é uma hashtag de dia de jogo. Só usada de dia de jogo. É usada para tudo, em todas as plataformas? Sim, mas, quer dizer, não no Tumblr e no Pinterest, mas o dia de Sporting nasceu pela necessidade que estava a haver por causa da Onda Verde. A Onda Verde, depois de criada, acabou por se tornar um monstro, que já iremos falar daqui mais à frente. Mas a partir daí, tudo começou a ser Onda Verde e nós queríamos um pouco distanciar. Ok, há a Onda Verde tem o seu espaço, mas não é tudo Onda Verde. E queríamos ter uma hashtag para quando as pessoas vão aos jogos. E então criámos a Dia de Sporting. A Dia de Sporting começou por ser uma hashtag só no Twitter, para as pessoas comentarem o jogo, para o jogo está a acontecer, vão falando daquilo connosco, nós vamos fazendo retweets, curtir algumas. E agora está a criar um novo espaço que é
as pessoas estão no estádio, tiram uma fotografia para o Instagram, marcam com o dia de Sporting, exatamente para haver aquela diferença de no estádio é dia de Sporting, nos outros dias que eu vivo Sporting é Onda Verde, e ao partilhar essa fotografia no Instagram com o dia de Sporting, provavelmente vão aparecer no álbum no Facebook depois do jogo, e já foram criados 2 álbuns e até correram bastante bem. E as pessoas sentem que sim, estou no estádio, posso tirar uma fotografia. Em breve, em princípio, ainda haverão surpresas quanto a essas fotografias tiradas no estádio, mas pelo menos no Facebook vão aparecer. E agora também, se esquecerem dessa tag de dia de Sporting, podem editar, porque finalmente na última utilização do Instagram já se podem editar os comentários das fotografias que nós escrevemos. Portanto, se esquecerem, podem lá pôr dia de Sporting. Um comentáriozinho e a fotografia não editar o comentário e pôr dia de Sporting. Há outras hashtags que também já foram utilizadas. Por exemplo, há uma que é mais recente, que é o Vocês Sabem Lá. Sim. Esta nasceu como, exatamente? E serve exatamente para quê? Eu acho que o Vocês Sabem Lá traduz muito o que é o sportinguismo. E é engraçado como é que o Vocês Sabem Lá cresceu. O Vocês Sabem Lá até cresceu também, parece que estou-me a repetir, mas cresceu também a partir da Onda Verde. Porquê? Porque na altura estávamos à procura de alguns vídeos para a Onda Verde e um dos melhores editores de vídeos de sportinguistas, que é o Gonçalo Mourão, que é conhecido como GVMX, fez um vídeo para a Onda Verde que eu já lhe tinha pedido, que também ficou bastante conhecido, que era com pessoas no estádio a festejar. E ele, antes de lançar o vídeo, disse-me: olha, estou a pensar colocar aquela música antiga, Vocês Sabem Lá. E eu fiquei bastante curioso, não fazia ideia como é que aquilo iria resultar. E a verdade é que o vídeo ficou fantástico. É arrepiante ver como é que a música se enquadra tão bem nos sportinguistas ali a festejar. E um pouco mais tarde, cerca de... Eu arrepio-me com qualquer vídeo do Sporting, mas portanto... Aquela é mesmo arrepiante. 3, 4 semanas mais tarde nós íamos jogar ao Dragão e eu já andava com algumas ideias de dar valor aos sportinguistas que moram no Norte, porque eu acho que, claro que todos os sportinguistas merecem muito valor, mas se aqui em Lisboa é difícil ouvir os vermelhos que durante a minha vida não ganharam assim tanto, então imagino aqueles que têm que lá em cima ouvir os azuis que ganharam tanto. E eu acho que o Vocês Sabem Lá poderia ser utilizado exatamente para eles, porque eles têm muito para dizer, há muito para ser do Sporting, há muita coisa que nos faz do Sporting à parte dos títulos. E então foi criado um vídeo para o jogo com o Porto, que foi o vídeo do Vocês Sabem Lá, que foram sportinguistas que estavam simplesmente na sua cidade, que é linda, que é a cidade do Porto, que também é a sua cidade, não é? Que eles têm todo o direito de estar ali com uma camisola do Sporting, e estavam ali a dizer o que é que os fazia do Sporting e porque é que os outros não faziam ideia o que é que era ser do Sporting. Resultou muito bem e deu-me especial prazer ir lá ganhar 3-1 depois daquele vídeo. Mas continuam a utilizar agora. Aliás, sim, temos uma imagem com o hashtag de Vocês Sabem Lá, esta imagem que foi depois do Schalke também, que um sportinguista não baixa os braços, que agora continua a ser utilizada. Sim, porque lá está, porque eu acho que diz bastante aquilo que nós somos. Eu não vivi o auge dos 18 anos de jejum, mas ver imagens e vídeos dos sportinguistas a irem com o Sporting para todo lado e criarem aquilo que já era uma Onda Verde, mesmo sem ganharem nada, acho que diz muito sobre nós. E nós podemos ouvir todos os dias os outros dizerem que nós estamos em 8º, e é verdade que nos custa e vamos subir de certeza, mas... Vocês Sabem Lá. Vocês Sabem Lá. É uma expressão tão portuguesa também. Têm recebido... Lembras-te de alguma assim mais fora do normal? Do Vocês Sabem Lá. Tenho uma que é neste momento a minha imagem de capa do Facebook, no meu perfil pessoal, que achei fantástico. Que foi um pequeno grafite em tinta que fizeram numa parede velha, que mesmo com a hashtag Vocês Sabem Lá, e foi no dia seguinte ao vídeo, achei, uou, isto é a minha imagem de capa. Mas há muita coisa para ser dita e certamente na altura também, quando cresceu a hashtag no Twitter, esteve nas tendências durante 2 dias seguidos, uma coisa incrível. Há muita coisa para ser dita. Vamos agora então à Onda Verde, esta que é a grande hashtag do momento e tem sido durante toda a época. Há quanto tempo é que nasceu a Onda Verde? Eu e o Cris costumamos dizer que a Onda Verde já existia antes de nós lhe darmos um espaço e um nome, mas a Onda Verde mesmo nasceu mais ou menos em abril no jornal Sporting. Fizemos um artigo que mostrava que o Sporting no ano passado tinha sido a equipa a levar mais pessoas aos estádios de fora. Então o que nós fizemos foi pedir no Twitter e no Facebook que nos marcassem com a hashtag Onda Verde
imagens suas em estádios fora. E recebemos imagens de Mata Real, Vila do Conde, Luz, Dragão, em Barcelos, em todo o lado, e o artigo ficou bastante interessante e nós aí percebemos logo a força. Nós já sabíamos, nós já tínhamos alguma ideia porque é uma forma que gostamos de trabalhar as redes sociais, que é pedir serem as próprias pessoas a criarem conteúdo para a página. E vocês também fazem muita pesquisa, por exemplo, porque as pessoas, mais que não seja, não podem não pôr Onda Verde, mas põem Sporting. Fazem hashtag Sporting, jogo, seja o que for. Portanto, também já faziam nessa altura essa pesquisa pelas tags que já existiam, mais normais, digamos assim. Mas era importante guardá-las todas num sítio. E a verdade pelo menos já tinham uma ideia do que é que se andava a passar em termos de publicação de fotografias. Sabíamos muito bem o potencial. Era só concentrar. Sabíamos muito bem o potencial que havia. E a Onda Verde, como eu disse há pouco, é um monstro neste momento. Não há mãos a medir para a Onda Verde e aproveito para pedir desculpa aos sportinguistas que têm enviado, que ainda não viram as suas fotografias publicadas, porque... Não foi por mal, foi por mesmo ainda... Não é por mal, são muitas. Só no Instagram está em acho que 11 mil fotografias. Devíamos começar já por uma imagem do Pinterest que é talvez a que tem menos reconhecimento em Portugal, talvez a rede social, porque neste género de empresas e neste género de clubes, a imagem do Pinterest, que tem várias imagens já da Onda Verde, e que também mostra muito, portanto, que isto é muito transversal em termos de mundo. Sim, o Pinterest... Depois começaram a aparecer estas imagens, por exemplo, estamos a ver aqui dos festivais de música, que depois, durante o verão, tornou-se uma febre. Essa foi das primeiras ações que fizemos da Onda Verde. Eu próprio que fui ao Rock in Rio na altura e vi logo, sem haver pedido, vi logo pessoas com cascóis. Aliás, foi uma rapariga até que tinha uma bandeira e eu sempre me habituei a ver cascóis do Sporting em festivais, mas aquela rapariga tinha ali aquela bandeira e eu pensei, ok, isto vamos já tirar a fotografia, vai para o Twitter do Sporting, e a verdade é que acabou, também marcámos como hashtag a SIC Radical na altura, andava a pedir, e a verdade é que aquilo apareceu logo ali na televisão. E logo aí conseguimos perceber o potencial. O Pinterest aparece porque nós queríamos fazer uma ligação, por duas razões, aliás. Queríamos fazer uma ligação ao Facebook. Existe uma tab... Estamos a ver agora imagens da Onda Verde já em vários sítios do mundo. Exato. Existe uma tab da Onda Verde no Facebook que as pessoas podem ver e conseguem ter lá todas as imagens. E existe também no Pinterest um mundo onde nós vamos colocando as imagens da Onda Verde e vamos espalhando pelo mundo e já temos praticamente todos os países cheios. Exato, e nós já vamos ver essa imagem também do Pinterest que já está colocada também com os locais do mundo onde já foram colocadas fotografias, de onde já foram colocadas fotografias e já são muito. Tens a noção da quantidade, pelo menos, da quantidade de fotografias que tens da Onda Verde? Tenho. E daí o meu pedido de desculpas, mas e é uma brincadeira que fazemos entre mim e o Cris, porque eu todos os dias abro e-mails e respondo a sportinguistas que nos enviaram fotografias e todos os dias, no dia seguinte eu continuo a ter 400 e-mails para abrir e sempre quase com pelo menos uma fotografia tem. Pelo menos uma fotografia tem, portanto, quando não tem mais. E estamos a ver o mapa... o mundo. Aqui, o que acontece no Pinterest é que não dá para ver o mundo todo. Não dá para ver o mundo todo e ali há menos fotografias do que parece daqui. Porquê? Porque há ali bolinhas que têm 19, 20 fotografias. Claro. Se nós aproximarmos, ele expande pelos países e são muito mais países do que parecem ali. Aliás, nós fizemos há pouco a contabilidade para o jornal Sporting e já estávamos perto dos 80 países. Onde já esteve a ver. Portanto, e agora estava-te a perguntar se tens a noção da quantidade, até agora quantas fotografias já estão publicadas da Onda Verde? Quantas fotografias é que já publicaram da Onda Verde? Pelo Tumblr penso que está à volta das 200. Talvez um pouco mais. Nós tentamos sempre, é claro que não podemos fazer um Facebook só da Onda Verde, tentamos agregar por temas. E podemos ver agora imagens do Tumblr também, que também não é uma rede social também que seja assim, tão usada em Portugal, pelo menos desta maneira, porque é usada muito mais como blog. Exato. Do que o Tumblr foi exatamente criado para haver um espaço só Onda Verde, porque lá está, não pode viver tudo no Facebook. E as pessoas que não encontraram ainda as suas fotografias no Facebook, certamente vão encontrá-las aqui no Tumblr, a não ser que seja daqueles 400 e-mails que ainda não consegui.
Pronto, foi assim que quisemos criar o Tumblr, está aqui tudo e é o projeto que nos deixa mais orgulhosos e estamos no bom caminho para concretizar 2 objetivos que tivemos quando a criámos. O primeiro, para mim, acho que já foi atingido, que é colocar toda a gente a falar de Onda Verde. Nós, neste momento, vemos capas de jornais desportivos diários a fazer capas ou notícias com a Onda Verde, e é claro que já era uma expressão utilizada, mas agora notamos que é muito mais. As pessoas vão à televisão, falam de Onda Verde, os comentadores esportivos, pronto. Onda Verde já é uma expressão enraizada no Sporting, era isso que nós queríamos. E a segunda que falámos por brincadeira quando fizemos a gala Sporting, eu e o Cris, que era para o ano vamos estar aqui a receber o prémio de iniciativa do ano, de como foi a camisola doce este ano. Como é que conseguem gerir como é que é gerida esta Onda Verde? Como é que é feita a escolha? Não vão recebendo, tu recebes imagino que recebes os mails, 400 e-mails, não vais pondo todos por ordem, até porque vais ter muitos repetidos também dos mesmos locais. Exatamente, é um pouco por aí que tenho tentado pegar, ou seja, eu tenho guardado as imagens que recebo no e-mail, tenho também sempre visto o que há marcado com a hashtag tanto no Twitter como no Instagram, e já são tantas fotografias que eu vou tentando fazer grupos, especialmente quando vou colocar no Facebook, vou tentando fazer grupos para conseguir colocar 4 de uma vez. E fazes grupos por países ou por continentes? Ou começares por continentes? Por países, por cidades. Vamos já com o Chelsea, consigo arranjar 20 fotografias de Londres, consigo ligar à Missão Pavilhão, porque há muita gente que manda fotografias com a camisola da Missão Pavilhão pelo mundo inteiro. Há N ligações, que são tantas fotografias que há N ligações que eu consigo fazer. Sim, porque às vezes só de paisagens, outras vezes de praias. E agora já estamos um bocadinho com inveja só de ver estas. E agora temos uma pergunta de um telespectador, que é uma pergunta que eu acho que muita gente agora estará a fazer depois de ver isto e de ficar com alguma inveja, e agora que não vai viajar de certeza nunca mais sem uma bandeira, um cascol ou sem a camisola do Sporting, coisa que eu também não faço há muitos anos, que é viajar sem isso, até porque eu acho que não se deve. Exatamente. Foi uma coisa que nós notámos logo que as pessoas começaram a viajar com... Não, melhor ainda, que as pessoas já o faziam. Já o faziam, só começaram a mandar as fotografias já antigas até. Não é algo mandado. E o telespectador, o João Paiva, a quem eu agradeço a pergunta, que pergunta como é que se podem enviar as fotografias para a Onda Verde. Ok, então há 2 formas... Pronto, amanhã não tens 400. Amanhã são 600. Há 2 formas. Há o e-mail que nós temos, que é ondaverde@sporting.pt, criado exatamente para esta iniciativa. E há outra que nós incentivamos sempre a fazer porque enche a internet de Onda Verde, que é publicar nas redes sociais, com a hashtag Onda Verde. Nós acabaremos sempre por vê-la, se calhar provavelmente ainda ganham um like da página do Sporting, nós costumamos fazer isso. E há essas 2 formas, portanto, se for um e-mail vamos guardá-la de certeza absoluta, se for o Instagram poderá demorar um pouco mais, mas nós vamos lá estar. Depois recebem as fotografias, transformam-na neste tipo postal. Exatamente, a moldura. Nesta moldura que fica como se fosse um postal. Que estão a pensar em fazer alguma coisa depois com estas fotografias todas? Ou melhor, podes desvendar alguma coisa? Para todas não, mas nós sentimos que a Onda Verde tem muito potencial e em breve, e esse processo já está praticamente finalizado, será uma marca registada. Dizendo também que a Onda Verde, aquele logotipo foi criado por um amigo nosso que é o Gonçalo, que o logotipo está fantástico, mas sim, nós achamos que a Onda Verde tem sempre margem para crescer e em breve haverá novidades sobre isso. Portanto, ainda não podemos dizer tudo. O que é que nós agora podemos esperar também no mundo digital do Sporting, em todas estas áreas? O que é que podemos esperar agora para os próximos tempos? Acima de tudo, 2 coisas. Porque isto é impossível, porque é uma área que também não se pode estar parado, porque por mais que se tenha evoluído, por mais que se tenha alterado a maneira de comunicar, também não se pode ficar só por aqui. Sim, porque também depois o público também começa a querer sempre mais, ou diferente. Não digo mais, mas também diferente, não é? Sim, é verdade. Vamos continuar a melhorar, de certeza, em todas as redes sociais, especialmente numa que ainda não conseguimos fazer um trabalho profundo, que é o nosso YouTube. E por outro lado, vamos criar cada vez uma maior internacionalização. Já se está a notar, nós já reativámos o Twitter em inglês, que já existia, mas estava parado há 2 anos. E cada vez aparecem mais, fazemos mais posts também no Facebook com língua inglesa,
para chegar cada vez a mais pessoas. E isto não era feito logo no início, porque sentimos primeiro a necessidade de agarrar as pessoas que cá estão, não é? Que são o nosso principal foco. E depois sim, quando estas já estiverem bem ligadas à página e habituadas a interagir com a página, então sim expandir lá para fora. Até porque estamos a falar de uma percentagem ainda pequena de estrangeiros, sim. Estrangeiros que não falam português. Porque temos alguma, mas é normal. Temos. É uma percentagem boa, até porque é um clube antigo na Europa e no mundo, portanto não há necessidade, não há sequer a questão de não conhecerem, porque conhecem de certeza. A comunicação digital dos clubes portugueses em relação à comunicação do Sporting, que diferença é que existe? Há ainda um bocadinho, como é que eu ia dizer, estamos ainda um bocadinho na parte preta. Há um bocadinho medo de ir para a parte branca. Isto é, lá fora, especialmente se olharmos para a MLS, nos Estados Unidos ou para a Inglaterra, as coisas são feitas de uma forma muito mais informal. É super habitual haver um jogo entre rivais ingleses e eles picarem-se mutuamente no Twitter, por exemplo. Isso é uma coisa que terá que ser trabalhada a pouco e pouco cá em Portugal, que nós já fazemos um bocadinho. Neste caso só com o Belenenses, que é uma conta de Twitter bastante ativa e que nós já várias vezes nos metemos com eles e eles connosco e nós achamos que é um bocadinho, o caminho é por aí, é porque aquela rivalidade, aquela picardia que nós temos todos os dias com os nossos amigos, mesmo que sejam de outras cores. Mas é aquela picardia saudável, meter-se saudavelmente, não é? Pode ser espelhada nas redes sociais e especialmente temos tentado fazer também estrangeiros, já criámos algumas conversas com o Chelsea, por exemplo. Sim, eu também ia-te perguntar exatamente isso, em relação aos clubes estrangeiros, que diferença é que tu vês em termos de comunicação digital em relação ao que é feito agora cá? É um bocadinho por aí. Nós, por exemplo, uma coisa que nós fizemos este fim de semana que foi tirar fotografias no balneário antes do jogo, antes dos jogadores lá estarem, é uma coisa feita várias vezes lá fora. Foi a primeira vez que eu vi o balneário. Sim, eu também não tinha lá ido. Eu já tinha visto no vídeo do ano passado do balneário, das frases. Eu também não tinha entrado. O vídeo que eu apelidei de vídeo de fazer chorar pessoas. Claramente, a primeira a chorar fui eu. É um bocadinho isso, é tentando ir, não diria ultrapassar regras, mas talvez deixar algumas de lado, porque há muita coisa que cá em Portugal ainda é vista como nociva, quando não é verdade. Nós vemos, eu olho para a MLS e eles estão na entrada em campo a dar um grito de guerra e está ali uma pessoa das redes sociais a filmar e aquilo vai logo para o Facebook. Isso é o que toda a gente quer ver, não é? Isso é o que toda a gente quer ver. Nem que seja às vezes uma pequena mensagem no balneário do treinador antes da equipa entrar, o que seja, há muito caminho ainda por percorrer, que nós vemos lá fora e ainda não está cá dentro. Podemos ver uma última imagem da Onda Verde, da qual eu vou ter alguma inveja e saudade ao mesmo tempo, que é a mais recente imagem que a Onda Verde recebeu ainda esta tarde, e que o Diogo fez o favor de ainda nos conseguir trazer e que está aqui. Eu estou agora... Mas isto foi algures em 31 de dezembro de 2013, portanto, isto foi mesmo a acabar 2013 em Lombok, Indonésia. E dizia há pouco, se me dissessem há alguns meses que houve uma fotografia de um sportinguista tirado na Indonésia, eu dizia, uau, isto é espetacular, não é? Isso nunca acontece. Mas a verdade é que só de Indonésia eu sou capaz de ter 7, 8 fotografias, só de Bali. só para vermos a quantidade de imagens que recebo e é fantástico. Se quiseres, eu também tenho do Pai Natal do Sporting. Depois, se quiseres para o Natal, ali em Lombok. Eu acho que essa por acaso não tenho nenhuma. Do Pai Natal tenho em vários sítios também. Aquele Pai Natal insuflável. Mas é incrível abrir aquele e-mail e nunca saber o que esperar. E carregar na fotografia. E saber que há portugueses em todo o lado do mundo. Portugueses vão. E realmente é raro uma pessoa conseguir viajar e não encontrar portugueses. Com as histórias mais incríveis. Abre uma fotografia e lá estão 4 sportinguistas na Patagónia. Exato. Abre uma outra fotografia e está um rapaz a fazer surf com a camisola do Sporting nas Maldivas. É o sportinguismo puro, no seu estado mais puro. Muito obrigada, Diogo. Espero que continues a fazer este grande trabalho e porque, de facto, eu faço-te um like. É a maneira de te agradecer por tudo isto. O Fórum Leonino hoje fica por aqui. Amanhã voltamos com mais Ondas Verdes. Até lá, já sabe, se estiver connosco, está em casa.
Sporting TV. Estamos em casa.